Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a destravar a vida. Você merece construir a sua vida de coragem, a vida que é boa para você. E a gente vai falar hoje como voltar a se escolher. Em que momento será que você deixou para trás a sua própria vida para viver a história dos outros, para muitas vezes desmarcar compromissos que são importantes para você, para atender de última hora a urgência de outras pessoas? A gente vai entender como isso começou e como que você vai sair dessa situação, porque por isso que eu sempre começo as nossas conversas aqui falando sobre dando os parabéns para você por ter se colocado como prioridade, porque é se colocando como prioridade da própria vida é que você vai mudá-la. Não há como você mudar a vida, presta atenção, não há como ter uma mudança de vida real e duradoura se você não se colocar como prioridade nesse processo. Esse processo que é um processo que vai demandar de você tempo, energia e, claro, vai demandar você realmente querer ter essa mudança. Então não há como você mudar a sua vida sem se colocar como prioridade. Então a gente vai falar hoje sobre como voltar a se escolher, como voltar a ser prioridade da sua própria vida. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Para a gente começar essa conversa de hoje, eu tenho certeza que esse assunto é importante para você refletir. As lives Vida de Coragem são de segunda a sexta, sempre ao meio-dia em ponto horário de Brasília. E eu trago aqui reflexões, trago conhecimento para que você comece a se abastecer para destravar a sua vida. Tenho certeza que se você chegou aqui, se você segue meu perfil, é porque tem algo te incomodando e é importante você olhar para isso. Então, só por isso você já merece os parabéns. Você merece os parabéns por estar aqui, você merece os parabéns por estar buscando. Então, às vezes é numa leitura. Eu, quando fiz o meu processo de uma mudança de vida, eu comecei muito através da leitura, muitos livros, eu comecei a ler, consumir, porque quando você coloca um conhecimento para dentro, você expande, a sua mente expande, as possibilidades se expandem, e aí você começa a entender que talvez aquela vida, aquele sofrimento que você está carregando há tanto tempo, ele tem solução, ele tem como terminar, e você pode fazer isso. Então, parabéns por você estar aqui. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui, deixa eu botar os meus óculos. A Florence Guimarães, seja muito bem-vinda. Targinoines, seja muito bem-vinda. A Aline também por aqui. A Leocádia Farias, oi Leocádia, seja muito bem-vinda. A Maria Lúcia, a Rosana, seja muito bem-vinda. 2G7 também. A Elisângela, seja muito bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui para a gente começar a conversa de hoje. E para a gente começar, vou trazer aqui uma reflexão, como sempre faço, para a gente abrir a nossa conversa. A gente vai falar hoje sobre como voltar a se escolher, como se colocar como prioridade. Eu vou trazer uma frase do Carl Jung, o famoso Jung da psicologia. Abre aspas. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Primeira coisa que eu quero trazer para você é que você não nasceu para viver a vida de outras pessoas. Você, claro, pode ajudar outras pessoas, você pode ser prestativa com outras pessoas, mas comece a analisar de verdade. Oi, Elisângela, seja bem-vinda, Elisete também. Comece a analisar o quanto é que você tem vivido a vida de outras pessoas e não colocando a sua como prioridade. Quantas coisas que você tem deixado para trás? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você verdadeiramente se escolheu? Que você, por exemplo, comprou um presente para você, quando você se deu a chance de um bom descanso, um descanso verdadeiro. Qual foi essa última vez que você verdadeiramente se escolheu? E talvez isso não tenha acontecido, sabe por quê? Porque sempre que você pensa em se escolher, em se priorizar,
uma palavrinha aparece. Escreve ela aqui para você não esquecer. É a culpa. A culpa. Você pensa em se priorizar, você pensa em dizer não quando alguém vem de última hora para te pedir alguma coisa, mas aí a sua mente te leva para a culpa. Quem aqui se identifica com isso? A culpa. Então, entenda que você talvez hoje não esteja vivendo a sua própria vida e você só vai realmente construir a sua vida de coragem, a vida que é boa para você, se você se priorizar, se você se colocar como a pessoa mais importante do mundo. Você precisa assumir isso para você. Você tem que entender que você é a pessoa mais importante do mundo e que mesmo com os filhos, mesmo com os netos, mesmo com outras pessoas que precisam de você, se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Boa, Elisângela, culpa. Você não consegue ajudar ninguém. É a metáfora que eu uso da aeromoça nos aviões. Para quem já andou de avião sabe, quando você senta antes do avião decolar, a aeromoça começa a passar várias instruções. E uma delas, aliás, a maioria das pessoas nem olham as instruções, né? Nem escutam nem nada. Uma das instruções é, se você tiver aí ao seu lado uma criança ou uma pessoa que precisa do seu cuidado, e se máscaras caírem porque houve uma despressurização no voo, coloque a máscara primeiro em você e não na criança ou na pessoa que precisa do seu cuidado. Por quê? Porque se você coloca primeiro na criança, por exemplo, pode ser que você desmaie. E aí a criança que não tem recursos para sobreviver sozinha, ela também vai ser prejudicada. Ou seja, coloque primeiro em você. Se priorizar é um ato de amor, não apenas com você, mas também com as outras pessoas. E de que está adiantando na sua vida você está esgotado o tempo todo, cansada, arrumando os problemas que as outras pessoas criam. E aí você sempre está com aquelas frases, não sobra tempo para mim, eu não tenho tempo de olhar para mim. Mas é claro, você cancela o seu descanso para ajudar outras pessoas. Você diz sim quando você queria dizer não. Você muitas vezes responde uma mensagem imediatamente, mesmo cansada, fora do seu horário de trabalho. E aqui eu estou te puxando a orelha com todo carinho e amor, porque você precisa entender que isso também é sua responsabilidade. Você também é responsável por as pessoas, porque as pessoas talvez hoje façam isso com você, porque você em algum momento não foi capaz de estabelecer limites. Escreve aqui, limites. E é você que estabelece esses limites. Oi, Ana, seja bem-vinda. É você que precisa estabelecer esses limites. Não existe uma mudança de vida duradoura, uma vida de coragem se você não estabelecer limites e se você não se priorizar. E por mais que você ache, presta atenção, porque a gente também foi de uma certa maneira condicionado a acreditar que a gente pode ser invencível, que a gente pode fazer várias atividades ao mesmo tempo, Mari, que a gente pode, mesmo cansada, a gente pode continuar, só que uma hora a conta chega. Oi, Rose, seja bem-vinda. Uma hora a conta chega, sabe por quê? Porque essa máquina que você tem aqui, que é o seu corpo, ela precisa de descanso, ela precisa de bons hábitos, ela precisa de tempo para você poder olhar e talvez tratar alguma coisa que hoje está te causando algum desconforto. Essa máquina, ela precisa disso, ela não é eterna. E quando você tem tempo para todo mundo e não tem tempo para você, você está correndo um grande risco. Primeiro, porque você não está vivendo a sua vida. E quando eu vivo uma vida que não é minha, isso no curto prazo pode ser até que eu consiga levar de boa. Mas aí eu quero que você entenda uma coisa. No longo prazo, isso tem um preço muito alto.
É o preço da sua felicidade. Escreva aqui, felicidade. É o preço da sua felicidade. É por isso que essa frase do Jung, ela é tão importante. Vou ler ela aqui de novo. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Porque enquanto você continuar vivendo a vida dos outros, isso pode ser a vida dos teus filhos, dos teus netos, do teu marido, da sua esposa, da mãe, do pai, você nunca vai saber o seu real potencial. Você nunca vai saber até onde você poderia ter chegado. E quando a gente deixa esse potencial preso, represado, a gente adoece. A gente adoece. Pô, Elisângela, felicidade, obrigado. A gente adoece. Porque a gente precisa de um combustível para a gente viver todos os dias. E esse combustível tem um nome, escreve aí também, alegria. A gente precisa ter um sentido para a nossa vida. A gente precisa ter alegria naquilo que a gente faz. Então, quando eu estou só atuando como bombeiro, bombeira na vida dos outros, apagando o incêndio que outras pessoas fazem, alguém aqui se identifica com isso? Você sempre está lá consertando os problemas que os outros criam e trazem para você. Oi, Anderley, seja bem-vindo. Você está vivendo a vida dos outros e não está vivendo a sua. E aí isso vai te adoecer. Ah, mas isso é uma obrigação, isso já estou acostumado, eu dou conta. Uma hora a conta chega, pode ter certeza disso. Você pode agora bancar a super-heroína ou super-herói, mas uma hora a conta chega, porque essa máquina aqui, chamada corpo, ela precisa de descanso, ela precisa de boa alimentação, ela precisa de bons hábitos. E como é que você vai cuidar dessa máquina se você não tem tempo? Porque você está vivendo e o tempo todo resolvendo o problema dos outros. Quer ver algo sintomático de pessoas que não são prioridade? Tem gente que compra, por exemplo, presentes, lembranças para as outras pessoas sem nenhum problema. Mas quando vai comprar para si, não se acha merecedora ou acha caro e não cuida de si. Alguém aqui se identifica com isso? Esse é um outro sintoma. Claro, de quem está vivendo a vida dos outros e não a própria. Isso vai causando também, presta muita atenção, um diálogo interno muito ruim. E quando esse diálogo interno ele é ruim, ele vai tirando a sua confiança. E a confiança é a base da ação. Eu só consigo agir se eu confiar. Se eu confiar na minha capacidade, se eu confiar na minha habilidade, se eu confiar que aquilo pode dar certo. Por exemplo, eu estou aqui ao vivo com você, ação, é estar ao vivo aqui com você fazendo essa live, a live Vida de Coragem, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, porque eu confio na minha ação, eu confio em mim, confio no conhecimento que eu tenho. E talvez a sua vida hoje está travada porque você não está agindo. E sem ação não há mudança de vida, não há transformação. Só que para agir você precisa recuperar essa confiança. Você precisa recuperar essa confiança. E a confiança está totalmente atrelada a esse diálogo interno, a esse estado emocional que você tem todos os dias. Porque você talvez aprendeu a cuidar dos outros e não de você, porque em algum momento da vida você aprendeu, lá na infância talvez, que cuidar de si era egoísmo, que olhar para si era egoísmo, que se priorizar era egoísmo. Alguém se identifica com isso? A Eloide, oi Mara, acho caro é comprar para os outros, para mim não, boa. Você já está num outro patamar, né, Eloide, assim, de nível de consciência, de própria transformação pessoal, mas muita gente acha caro se presentear, evita verdadeiramente se presentear. E aqui, claro, a gente tem que tomar cuidado com as compulsões. Compulsão por compra é um grande problema da nossa vida hoje, da nossa sociedade. Porque existem estímulos o tempo todo
E aí você fica ali com aquele estímulo na rede social de um produto que você gosta, e aí você compra pelo impulso. Mas o que eu quero dizer é você se cuidar, você se valorizar. Quando você não olha para si, você está dando um recado para si mesmo, que é: você não é tão importante assim. Você não merece a minha atenção. Você não merece o meu cuidado. E isso vai tornando a sua autoestima adoecida. E a autoestima, presta muita atenção, autoestima não é apenas o externo. Autoestima é a maneira como você se vê, como você se enxerga e principalmente como você se trata nos piores momentos da sua vida. Isso é autoestima, a maneira como você se enxerga e se trata nos piores momentos da sua vida. Porque é nessa hora que você precisa ter uma autoestima saudável, forte, para ela te impulsionar a confiança. E aí quando você tem a confiança em si, você age. E quando você age, você tem resultados. A vida travou para você, a vida parou. Por quê? Porque você parou de agir. Você tem medo, você tem receio. Você não sabe o que vai acontecer. E você provavelmente tem esse diálogo interno que vai dar errado, não vai acontecer, não vai conseguir, que outros são melhores que você talvez ainda precise de tempo. E aí você tem que avaliar. Será que realmente você precisa de tempo ou você está fugindo daquilo que você tem que fazer? Porque qualquer mudança de vida não é simples, não é fácil e exige um processo. Escreve aí, um processo. E o primeiro processo é muitas vezes uma desconstrução daquilo que você é hoje, de quem você é hoje. Essa desconstrução tem a ver muitas vezes com crenças que você tem hoje, crenças que estão limitando a sua vida, com hábitos que não são bons para você, com pessoas que hoje mais te enfraquecem do que te fortalecem. Então existe uma desconstrução, o processo começa numa desconstrução. É como se você pensasse o seguinte: eu tenho aqui o terreno da minha casa, mas a minha casa está ruim, está velha e não vale a pena, digamos, reformar. Eu vou construir uma nova casa. Para você construir essa nova casa, você não vai construir essa nova casa em cima da casa velha. Faz sentido? Senão vai virar um Frankenstein. Não faz sentido. Você derruba primeiro a casa antiga, limpa o terreno e aí sim, a partir daí você constrói a nova casa. A mudança de vida que você deseja passa por essa desconstrução, por uma mudança de comportamento. Oi, Bena, por uma mudança de comportamento. E esse processo, ele não é simples, ele não é gostosinho, ele não é fácil. Só que é o processo que vai te levar aonde você quer. É inevitável. Ah, mas existe um atalho aqui. Eu diria que a chance de um atalho dar certo é mínima. É mínima. A chance de você se machucar muito mais nesse atalho é muito grande, é muito maior do que se você tiver o quê? A paciência, a persistência, a disciplina de seguir o processo. De seguir o processo. Eu gosto muito de uma frase que é: antes de você amar o seu sonho, ame o processo. Antes de você amar a vida de coragem que você quer ter, ame o processo. Porque se você amar o processo, é inevitável que você vai chegar à sua vida de coragem. É inevitável que você vá chegar ao seu sonho. É inevitável, não tem como não chegar. Não tem como não chegar. É isso aí, Elodie, é profundo. É um processo que tem profundidade. Só que isso pode te assustar. Você pode falar: pô, Rogata, você falando assim, acho que é melhor eu continuar do jeito que tá, né? Tá ruim, mas dá para sobreviver mais um ano. Vamos ver, quem sabe as coisas não mudem, quem sabe as coisas não fiquem melhores. Só que aí você está jogando o seu destino para a sorte. Você está jogando
a sua vida para a sorte. Oi, Angelia, você está delegando para a vida a história que você pode construir. E talvez seja um caminho mais fácil, sim. Menos dolorido, sim. Mas eu garanto para você, não é o caminho que vai te trazer alegria. Não é. É um caminho que provavelmente lá na frente você vai se arrepender de ter tomado. Você vai se arrepender de ter escolhido esse caminho de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quanto está custando para você, e você tem que ser honesto, quanto está custando hoje para você continuar com essa vida travada, com angústia? Olha para você 6 meses atrás. Olha para você no dia 31 de dezembro de 2025 ou no dia 1º de janeiro desse ano. 6, 7 meses atrás, 8 meses atrás. Você provavelmente estava com esperança que 2026 ia ser seu ano. Você talvez tinha planos para fazer de 2026 o ano da tua vida, que ia ter várias mudanças. E por que não aconteceu? E por que você continua talvez no mesmo lugar? Porque você está travada. E isso é mais comum do que você imagina. Você não é a pior pessoa do mundo por isso, pode ter certeza que não. A vida trava para muita gente em vários momentos. Para mim ela travou lá em 2014, quando eu me deparei com um tumor no pescoço, porque aquilo foi a consequência de anos de muita infelicidade. E aí, para eu fugir daquela dor, eu precisava do prazer de curto prazo. Então eu bebia todo dia, me alimentava mal, dormia pouco. E é claro, por isso que eu falo com total propriedade sobre uma hora a conta chega. Por isso que eu falo com total propriedade que uma hora essa máquina aqui que você tem chamada corpo, ela vai pifar se você não cuidar dela. Hoje um dos meus valores essenciais, que eu chamo de 5 regras, uma das minhas 5 regras é a minha saúde física. É cuidar do meu corpo. E não apenas por vaidade, mas por saúde. Porque eu não quero viver a angústia que eu vivi quando eu tive esse tumor no pescoço. Eu não quero passar por aquilo de novo. E eu espero que você não passe também. Só que para você não passar, você precisa agir, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir não querer mais essa vida travada. A decisão começa exatamente assim, começa pelo aquilo que você não quer mais na sua vida. O que você não quer mais na sua vida? O que está te adoecendo? É o teu trabalho? É a tua carreira? É o teu relacionamento? É a falta de dinheiro? Uma saúde precária? O que está te adoecendo? Você precisa decidir tirar isso da sua vida. Só que a decisão, ela não basta. Somente a decisão não basta. Porque o que vai mudar a sua vida é sustentar a decisão. Você precisa aprender a sustentar a decisão para construir a vida que você quer. Sustentar a decisão é passar pelo processo. Oi, Anailde, você precisa sustentar a decisão todos os dias de que você não quer mais aquilo na sua vida. Eu não quero mais esse sofrimento na minha vida. Então tá, o que me leva a esse sofrimento? É um relacionamento ruim, é o meu casamento. Você tem que sustentar todos os dias, não viver mais esse casamento. Gata, mas eu não tenho coragem. Não é sobre coragem nesse momento. Primeiro é sobre sustentar a decisão. Oi, Célia, seja bem-vinda. É sobre sustentar a decisão. A coragem, ela é necessária sim, para sustentar exatamente esse processo. Porque coragem não é apenas um ato de heroísmo, como muita gente acredita que é.
boa Eloy, de sustentar a decisão. Porque se fosse apenas o ato de heroísmo, eu garanto para você, seria muito mais fácil para as pessoas saírem da vida de sofrimento. Porque o ato de heroísmo pode ser, digamos, o primeiro capítulo de um longo processo. Só que muita gente tem o ato de heroísmo. Quantas vezes você já decidiu que não ia mais fazer isso ou aquilo, só que aí não sustentou a sua decisão? Quantas pessoas que prometem para si mesmas, que não vão mais ficar num trabalho que elas não querem mais, só que elas permanecem nesse local. Elas permanecem anos e anos e anos naquele local. Isso tem a ver com não sustentar a decisão. E como é que você sustenta uma decisão? Dominando as suas emoções. Porque o que faz você voltar atrás é a emoção. É o medo, que é uma emoção. É a tristeza, que é uma emoção. É o medo de ficar sozinha, que é uma emoção. São as emoções que fazem você desistir da vida de coragem que você merece ter. Enquanto você não aprender a dominar essas emoções, a ter o que eu chamo de blindagem emocional, escreva aqui, blindagem emocional. Enquanto você não tiver essa blindagem emocional, toda vez que você decidir, você vai voltar atrás em algum momento. Principalmente quando isso significa uma mudança de vida de impacto. Por exemplo, mudar de carreira é uma mudança de impacto. Você sair de um relacionamento, de um casamento, é uma mudança de impacto. Você muitas vezes fechar relações com amigos, familiares, é uma ação de impacto. Só que isso precisa ser visto com muita verdade. Está custando muito para você permanecer do jeito que está. Por isso que o primeiro passo, depois da decisão, depois de sustentar a decisão, é você realmente se priorizar. É você realmente se escolher. Se você não se escolher, as pessoas vão continuar escolhendo a vida para você. Oi, Fátima. As pessoas vão continuar tomando a sua vida como para elas. E aí é você que continua cansada, desestimulada, não valorizada. É você que permanece numa vida travada, sem nenhum sentido, porque o tempo todo você está socorrendo outras pessoas. Só que entenda que essa crença que existe hoje aí, ela foi construída provavelmente a partir da tua infância, onde você provavelmente aprendeu que olhar para si era um ato de egoísmo, se priorizar é um ato de egoísmo. E não é. A gente precisa entender que se olhar e se cuidar vai ajudar as outras pessoas também, não é um ato de egoísmo. É um ato, na verdade, de responsabilidade. Escreve aqui, responsabilidade. Nenhuma mãe, nenhum pai consegue verdadeiramente cuidar de um filho, dar amor ao filho, entregar aquilo que o filho merece, se ele não se cuidar primeiro. Tem um monte de pai e mãe doente, cuidando de filhos e adoecendo esses filhos por conta dos seus problemas, porque essas pessoas não se priorizaram, não se olharam. Elas estão ali perpetuando muitas vezes a dor que elas viveram para os filhos. Está na hora de você avaliar a tua vida e dar um sentido para ela. Uma vida sem sentido, como eu venho dizendo aqui todos os dias, é uma vida muito perigosa. É uma vida muito perigosa. E por isso eu vou fazer uma pergunta aqui que eu quero que você reflita.
Eu quero que você pense bem antes de responder. Se hoje você tivesse a chance de se priorizar sem culpa, sem sentir a culpa, o que você mudaria primeiro na sua vida? Se você quiser compartilhar, compartilha aqui. O que você faria se hoje você pudesse se priorizar sem culpa? Qual é a primeira coisa que você mudaria na sua vida? A gente precisa entender que essa culpa, enquanto ela não for desativada, e ela está atrelada a uma emoção, por isso que eu digo de estar ativada, você vai continuar desistindo de se priorizar, porque a culpa vai aparecer e ela vai dominar você, ela vai decidir por você. Essa culpa, ela é a consequência desse aprendizado provavelmente da infância, onde você entendeu que priorizar-se era um ato de egoísmo. Talvez as frases que falavam para você, né? Nossa, mas você só pensa em você, você tem que pensar nos outros, você tem que cuidar dos outros. Tem muita gente que, infelizmente, perdeu a infância cuidando, por exemplo, dos irmãos. Tem muita gente. E aí ela instalou em si, não porque ela queria, mas automaticamente foi instalado um padrão de comportamento de só ajudar os outros. E ela não se ajuda, ela não se acolhe, ela não se cuida. Ela só faz pelos outros, ela só faz para os outros. E ela sempre lá em segundo, terceiro plano. Não dá para você viver mais assim. E eu sei que dá medo de você se posicionar. Rival, dá medo de você se posicionar porque as emoções dominam hoje quem você é. Então aparece o medo de, nossa, o que essa pessoa vai achar? O medo de, nossa, e se ela ficar brava e não falar mais comigo? O medo de ficar sozinha? O medo de não pertencer? Só que isso é uma suposição. Pode acontecer? Pode ser que você se posicione para alguém e fale, não, hoje eu não vou fazer isso que você está me pedindo. E pode ser que a pessoa realmente nunca mais fale com você. Mas aí eu trago uma reflexão. Será que essa pessoa gostava de você, te amava, ou você era apenas útil para ela? É uma reflexão que você precisa fazer. Uma provocação a si mesmo, a si mesmo. Será que uma pessoa que fica brava ao ponto de não falar mais com você porque você disse um não para ela, essa pessoa realmente gostava de você, gostava da sua amizade, gostava do seu relacionamento com ela, ou você era apenas útil para ela? E o que eu vou te falar talvez vá doer um pouquinho. Mas eu diria que muitas pessoas ao seu redor, você é apenas útil para elas. E a hora que, digamos, essa utilidade não existir mais, essas pessoas vão virar a página. E eu sei que machuca isso, né? Porque ninguém gosta de se sentir usado, usada. Mas é um pouco da realidade, sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais vivendo as suas próprias vidas de uma maneira que é muito individual. Mas, Gato, isso não é se priorizar? É se priorizar até certo ponto. Só que quando eu só olho para a minha individualidade também, isso faz com que eu perca a minha essência humana. A minha essência humana. O que eu preciso encontrar é um equilíbrio entre eu quero ajudar alguém. Ô Janete, eu quero ajudar alguém, eu quero dizer sim para ela conscientemente, do que fazer aquilo no automático, na obrigação, porque senão eu vou ficar com culpa. Entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E quem te ama, quem gosta de você, vai entender o seu não. Hoje eu não posso. Hoje eu preciso descansar. Hoje eu preciso ficar só comigo. Quem ama você verdadeiramente vai entender. Agora, quem não ama vai ficar bravo, vai ficar brava.
Vai falar para você, nossa, você tá estranha, hein? Você não era assim. Alguém já ouviu isso? Nossa, como você mudou, hein? Você não era assim. Você era uma pessoa tão legal, né? Você dizia sim para tudo que eu pedia, você fazia tudo que eu queria. É que você acostumou essa pessoa errada. Só que dá para você, digamos, desmamar, né? Ela não precisa mais seguir esse padrão. Você pode interromper. Só que para isso você precisa ter domínio das suas emoções. Se você não tiver a blindagem emocional, na primeira cara feia que alguém fizer para você, na primeira vez que alguém, sei lá, te der uma resposta atravessada, você vai voltar atrás. Como que eu sei disso? Atendendo há anos pessoas através da mentoria e também da hipnoterapia. Há anos. Você vai voltar atrás. Você não vai sustentar a sua decisão. Você vai achar que a sua decisão é loucura. Só que a sua vida, é ela que está em jogo. É a sua vida que está acontecendo todos os dias. A vida, ela não para. Não é porque você está num dia ruim que ela vai parar e vai te bonificar com um dia extra. Não é assim. O que passou, passou. O dia, quando terminar o dia de hoje, é um dia a menos na sua vida. Essa é a realidade. É um dia a menos na sua vida. É um dia que você está se aproximando mais do fim. E aí você vai continuar sofrendo, se sentindo mal, angustiado, sem nenhuma ação, aceitando essa vida travada na sua trajetória? Você não merece seguir com a vida travada, você não merece ter uma vida sem sonhos, sem alegria, você não merece isso, você merece o melhor dela. Só que você talvez precise de ajuda, porque sozinho a gente acha que consegue, mas se você conseguisse, você já teria uma vida diferente. Se você já tivesse agido, você teria uma vida diferente. O problema é que você não está nem saindo do lugar. Você continua preso a um passado, você continua presa ao que aconteceu, à dor, ao sofrimento. Mas principalmente, você continua presa, vivendo a vida de outra pessoa. Não dá para você ter uma vida de coragem vivendo a vida de outra pessoa. Ou ela é sua, quer dizer, a sua vida de coragem, ou é a sua vida de coragem, ou não é a vida que você merece. E aí fica a provocação. Se hoje você não sentisse culpa ao se priorizar, o que você mudaria na sua vida? Começa olhando para isso. Porque eu tenho certeza que se você tiver essa resposta, esse é o caminho para você dar o primeiro passo, para você tirar aquilo da tua vida, aquilo que está impedindo você de realmente mudar essa área da sua vida. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã eu volto para mais uma live Vida de Coragem. A gente vai falar sobre o que está alimentando a infelicidade na sua vida. É importante você diagnosticar isso, você saber o que está alimentando a infelicidade na sua vida e, claro, travando a sua vida como consequência, tá bom? Lives Vida de Coragem de segunda a sexta-feira aqui no Instagram ao meio-dia. Tem no meu YouTube também as gravações, você pode assistir depois, sobe mais ou menos no final do dia, mas você pode assistir também pelo YouTube, tá bom? Então, a gente se vê amanhã ao meio-dia. Um grande abraço, tchau!